Boa tarde, pessoal. Meu nome é Afonso, eu sou formado em Química, tenho especialização em Bioquímica, em Supervisão Escolar, fiz meu mestrado em Química Orgânica com ênfase em Farmácia na Universidade Federal do Ceará e hoje eu sou estudante de Medicina do quarto período da Universidade Potiguar, aqui na cidade de Natal, no estado do Rio Grande do Norte. Pois bem, hoje à tarde eu vou estar falando um pouco aqui para a gente sobre os antibióticos beta-lactâmicos. Nós sabemos, você, estudante de medicina, de odonto, de farmácia ou de qualquer outro curso da área de saúde que exija um conhecimento, mesmo que mínimo, sobre farmacologia, mais especificamente sobre antibiótico terapia, que eu vou falar aqui. Vocês sabem que existem várias classes hoje de medicamentos. Ou seja, o paciente chega para você com determinado tipo de infecção bacteriana, você colhe a história clínica do paciente e o médico ele se depara hoje, em pleno século XXI, com uma vitrine simplesmente enorme de antibióticos, que ele vai ter que fazer a escolha certa para aquele tipo de tratamento. Uma coisa lembrando, muita gente pensa, principalmente as pessoas leigas nesse assunto, pensam da seguinte maneira: eu vou querer o antibiótico X porque ele é mais forte do que o antibiótico Y, porque eu fico melhor mais rápido do que o antibiótico Y. Isso, na verdade, não existe. Não existe antibiótico mais forte e nem existe antibiótico mais fraco. O que existe é o antibiótico correto, certo? O que existe são antibióticos de amplo espectro, que a gente fala, que são antibióticos que vão pegar tanto bactérias gram-positivas como bactérias gram-negativas, superbactérias, dentre outros tipos de bactérias que vão aparecendo, vão sofrendo mutação e vão adquirindo resistência aos novos antibióticos que vão sendo criados. Dessa forma, os cientistas eles fazem as adaptações desses novos antibióticos que foram criados e que agora são resistentes a essas superbactérias. Eles fazem modificações químicas e estruturais na molécula do antibiótico para que ele passe a ser não mais resistente à bactéria, e sim o contrário, a bactéria não seja resistente a ele. Um desses fatores, uma característica que faça acontecer tudo isso, é o uso indiscriminado de antibióticos. Por isso que já há algum tempo, né, a venda de antibióticos ela ficou restrita apenas aos médicos e alguns antibióticos pelos dentistas. Eles podem receitar e a farmácia ela fica com a retenção da receita. Você não pode mais chegar na farmácia, falar com o balconista ou farmacêutico e dizer que está com uma dor de garganta. O farmacêutico pede para você abrir a boca, ver placas de pus nas tonsilas palatinas e lhe passa uma cefalexina, lhe passa uma amoxicilina com clavulanato, lhe passa uma azitromicina, lhe passa uma levofloxacina, certo? Isso não existe mais. Quem vai decidir é o médico. Por isso que é importante fazer hoje a cultura da bactéria, né? Você pede a cultura para saber exatamente qual a bactéria que está atingindo aquele organismo. Lógico que o paciente não vai chegar para mim no consultório, eu vou pedir para ele abrir a boca
e eu ver placas de pus, placas brancas nas amígdalas dele, eu vou pedir uma cultura para saber que bactéria é aquela, né? Eu posso passar uma amoxicilina com clavulanato, se ele for alérgico, eu posso passar uma azitromicina, né? Como eu falei, existe uma vitrine enorme de antibióticos. Essa cultura eu falo mais para casos mais graves, ou seja, eu tenho osteomielite, deixa eu ver um exemplo aqui, uma sepse, né, que a principal foi a infecção inicial foi uma periodontite, que depois virou uma sepse, né, eu tenho uma endocardite. Eu vou fazer tudo isso, eu vou precisar, é bom fazer um swap, né, que é uma raspagem para fazer a cultura de bactérias, para saber com que tipo de bicho o médico, com que tipo de bicho eu vou estar lidando para eu aplicar o antibiótico correto, ok? Então, aqui eu vou falar especificamente das penicilinas, mas nós sabemos, acredito, nós sabemos que existem outros tipos de antibióticos beta-lactâmicos. Nós temos as cefalosporinas, as cefamicinas, o ácido clavulânico, que mais tarde a gente vai ver que ele pode ser associado à amoxicilina para ter seu efeito aumentado. Nós temos os carbapens, as nocardicinas e os monobactâmicos, ok? Antes de iniciar esse estudo sobre a antibiótico terapia, sobre as penicilinas, né, vamos dizer aqui, quero só fazer uma recapitulação para vocês. No nosso organismo, nós somos colonizados por milhões de bactérias. Ou seja, nós temos estafilococcus na pele, sobre a pele. Nós temos streptococcus na língua, na boca, nos dentes. E eles estão lá em quantidade só colonizando a nossa flora. Eles não estão liberando nenhum tipo de toxina e não estão se multiplicando em demasia para que cause algum mal ao seu hospedeiro. Mas, quando o organismo baixa a imunidade ou por algum outro meio, por uma outra ação interna ou externa a esse organismo, essas bactérias elas começam a se multiplicar rapidamente, começam a causar dano ao organismo, mais especificamente aquele tecido do órgão que ela esteja, perdão, que ela esteja colonizando, que no caso vai passar para infecção. Isso em 1800, 1700, 1910 ainda, era um bicho de 7 cabeças para a população. Porque uma simples infecção de garganta, uma simples periodontite, uma simples pneumonia, eu falo simples hoje porque nós temos muitos antibióticos que com uma semana, com 2 semanas você fica curado da pneumonia. Isso era um bicho de 7 cabeças porque matava muita gente. Nós tínhamos aí grandes escritores, Augusto dos Anjos, do pré-modernismo. Ele foi para a chuva, sem camisa, sem agasalho, pegou toda a chuva, gripou, evoluiu para uma pneumonia, depois para uma tuberculose e morreu. Por quê? Porque não existia os antibióticos. E lembrando que o primeiro antibiótico a ser comercializado foi a sulfodinamida, foi em 1938. Essa sulfodinamida ela foi retirada da sulfapiridina, né? Que é a sulfa que a gente fala hoje, ainda hoje existe, né? Olha só, em 1988. Nós estamos nos anos de 2015, certo? Mas vamos lá, vamos deixar de conversa e vamos estudar mais sobre as penicilinas. Bom, para começar, a penicilina
ela é um antibiótico, ela é um antibiótico que ela é fabricada por dois tipos de fungos, que é o fungo Penicillium notatum e o fungo Penicillium crisogeno. Mas é o seguinte, esse fungo Penicillium crisogeno, ele é uma mutação do Penicillium notatum. E hoje, a maioria das penicilinas, da penicilina G, que a gente vai ver mais basicamente, ela é retirada desse fungo Penicillium crisogeno, certo? Que é uma mutação desse Penicillium notatum. Eles fazem essa molécula aqui belíssima, que é a molécula da penicilina G, que é a penicilina pura. A gente, trocando esse R, que é o do radical, por outras estruturas, nós vamos ter uma gama, inúmera quantidade de penicilinas que são hoje comercializadas no mercado, certo? Então, a penicilina ela foi o primeiro antibiótico a ser usado clinicamente em 1941. Ou seja, na Segunda Guerra Mundial, ela foi muito utilizada para os feridos nas guerras que adquiriam bactérias, então foi usada a penicilina e eles eram curados. Então, a penicilina ela poupou muitos desses soldados que foram para a guerra. E outra coisa, as penicilinas e outros derivados beta-lactâmicos, lembrando que a penicilina é um tipo de beta-lactâmico, que existem outros antibióticos beta-lactâmicos, elas ocupam uma posição singular na antibiótico terapia. Por quê? Porque além de ser o primeiro a ser usado clinicamente, lembrando, a sulfonamida ela foi comercializada em 1938, mas usado clinicamente foi a penicilina. Por isso que ela ocupa uma posição singular. E também porque eu posso fazer, só com esta molécula aqui, várias modificações nesse radical aqui e trazer muito outros tipos de penicilinas, que a gente vai ver mais tarde todos esses outros tipos de penicilina, ok? Então vamos lá. Ok, a penicilina G, ela é derivada desse ácido 6-amino penicilâmico, que a gente chama de 6-APA. A gente está vendo aqui 6-amino, a gente está vendo aqui o grupamento amina no carbono 6, por isso, e aqui o ácido, ó, tá aqui o ácido carboxílico, então ácido 6-aminopenicilâmico, o 6-APA. Toda penicilina vai ser derivada deste ácido. O que é que vai acontecer? Eu vou fazer a adição de diferentes grupos químicos. Como a gente aqui, nós temos uma amina, certo? Nós temos uma amida. O que é que vai acontecer? Eu vou trocar um ou dois desses hidrogênios por outros grupos, né? Por outros grupos químicos que vai me trazer o quê? Várias famílias de penicilinas com propriedades físico-químicas diferentes. Que propriedades físico-químicas diferentes são essas? Cor diferente, resistência à temperatura diferente, solubilidade diferente e entre outras. Propriedades farmacológicas diferentes. Por quê? Porque uma vai conseguir chegar até o meu osso para tratar uma osteomielite, já a outra não vai chegar, a ação dela não vai ser tão profunda assim. E também formas terapêuticas, né? Umas vão conseguir matar as bactérias gram-positivas e as outras vão conseguir matar as bactérias gram-negativas e outras ainda vão conseguir matar as bactérias, as superbactérias e
as bactérias com pseudomonas. Então vamos ver aqui. Nós temos aqui a penicilina pura, que é a benzilpenicilina. Vamos analisar a estrutura química dela. Aqui nós temos o ácido 6-amino penicilânico. Daqui para cá nós temos esse ácido 6-amino penicilânico, que é o 6-APA. Aqui eu tenho o nitrogênio ligado a 2 hidrogênios. Se vocês perceberem aqui, só ficou um hidrogênio. Esse outro hidrogênio foi substituído por todo este grupamento aqui. Algo que foi que aconteceu? Virou a benzilpenicilina ou a penicilina G, que hoje é comercializada como benzetacil, certo? Outro exemplo, nós temos a meticilina. Novamente, mais um hidrogênio aqui foi substituído por um grupo totalmente diferente deste aqui e virou a meticilina. Por esses grupos serem totalmente diferentes, elas vão ter, a benzilpenicilina e a meticilinas vão ter propriedades físico-químicas, farmacológicas e terapêuticas também totalmente diferentes. Por isso que a gente diz que é um antibiótico singular, uma descoberta singular que mudou o rumo da sociedade mundial. Então vamos ver o que é que vai acontecer. Bom, antibiótico, o que a gente pode pensar? A gente pode tomar, né, via oral com água e a gente pode aplicar ou intramuscular ou intravenoso, mas isso vai depender do tipo de penicilina que eu estou utilizando. Não existe, por que não existe comprimido de benzilpenicilina ou penicilina G? Por quê? Porque ela vai ser destruída pelo ácido clorídrico no estômago. E apenas só apenas um terço chegaria na corrente sanguínea. Então eu precisaria de uma dose elevadíssima de penicilina G, de benzetacil, né, em comprimido, entre aspas, vamos dizer assim, para ter algum efeito terapêutico sobre alguma patologia, certo? Lembrando aqui, mais tarde nós vamos falar da molécula da penicilina. Mas eu quero já adiantar um pouco aqui e dizer aqui que nós temos um anel. Esse anel é chamado de anel beta-lactâmico. Por isso as penicilinas são antibióticos beta-lactâmicos. É este anel beta-lactâmico que vai exercer a atividade antimicrobiana nas bactérias, certo? Sem esse anel aqui, beta-lactâmico, toda essa molécula aqui pode jogar fora. Ela não serve mais para nada, ok? Então, o que é que vai acontecer? Quando isso aqui chegar no estômago, o ácido vem e quebra essa carbonila aqui. Porque ele é esse H+, ele é muito eletrofílico. Quebra essa cadeia aqui, essa cadeia se abre e tchau, penicilina. Tchau, anel beta-lactâmico. Tchau, efeito terapêutico sobre a bactéria. Ok? Em compensação, que foram que os cientistas pesquisaram. Eles descobriram o quê? Quando a penicilina chega no estômago, eu tenho este H+, ele vai atacar justamente o carbono da cadeia do anel beta-lactâmico? Não. Eu tenho que colocar, porque ele não atacou essa carbonila, ele atacou esta carbonila. Então, o que foram que os cientistas fizeram? Não, eu tenho que colocar algum carbono que seja mais atrativo pelo H+ do estômago do que o carbono do anel beta-lactâmico. Algo que foi que aconteceu. Ao invés de atacar o anel do beta-lactâmico, o H+, ele vai atacar este anel. Então, a meticilina já é um antibiótico que eu posso usar de forma oral, que não vai ter problema nenhum. Ou seja, ele vai chegar no estômago,
não vai ser degradado no estômago e vai para a corrente sanguínea. Só nós temos outro problema. A bactéria, ela também tem os seus meios de defesa. Ela também tem o seu armamento, que são o quê? As penicilinases, no caso das penicilinas, que são as beta-lactamases, né? São as enzimas que as bactérias produzem para destruir os antibióticos, certo? Então, a penicilinase ela vai atacar diretamente aonde? No anel beta-lactâmico. Aqui no caso, a penicilinase, ela vem, ataca o anel beta-lactâmico da penicilina e tchau, benzilpenicilina, tchau, penicilina G. Então, uma dose maior é obrigada a ser injetada intramuscular para que exerça o seu efeito terapêutico. Mas aí é o seguinte, os cientistas pensaram também nisso. Olha só, a penicilinase ela vai chegar aqui muito facilmente, vai se ligar ao anel beta-lactâmico e vai quebrar o efeito. Então nós temos que colocar, além de um grupo, além de um grupamento que seja atrativo pelo H+ do estômago, um grupamento muito grande, ou seja, que exerça um efeito estérico, que exija um efeito de posição espacial muito volumoso para que ele consiga proteger o anel beta-lactâmico. Então, a penicilinase ela vem por aqui, não dá, vem por aqui, não dá, vem por aqui e não consegue chegar a tempo no anel beta-lactâmico. E assim o antibiótico ele consegue atingir a bactéria. Mas ela pode chegar por aqui e atacar, chegar por aqui e atacar. Lembrem-se, nós temos milhões de moléculas dessas no nosso sangue quando é injetado ou quando é tomado, certo? Então, imagine vários grupamentos desse aqui. Então, eu tenho esse aqui protegendo, eu tenho de outra molécula, eu tenho esse grupamento protegendo esse aqui, que é o anel beta-lactâmico. Então, a penicilinase ela não vai conseguir chegar ao anel beta-lactâmico. Se não vai conseguir chegar ao anel, ela vai conseguir fazer um efeito terapêutico, ok? Então, basicamente nisso aí que tem os mecanismos de resistência das bactérias e os mecanismos de resistência dos antibióticos, ok? Vamos para frente. Aí, com base nisso, nós temos o grupo 1, que são das penicilinas sensíveis à penicilinase, né? Que é a benzilpenicilina ou penicilina G e a penicilina V. Nós temos o grupo 2, que são penicilinas que resistem à penicilinase, como a meticilina, a nafcilina, oxacilina e a cloxacilina. Nós temos o grupo 3, penicilinas de espectro aumentado. Nós temos mais conhecidas a ampicilina e a amoxicilina, né? Vai pegar tanto bactérias gram positivas como bactérias gram negativas. Nós temos penicilinas antipseudomonas, que nós vamos ver depois o que é. O exemplo, a carbenicilina. E nós temos outros tipos de penicilinos monobactâmicos, né? São penicilinas que conseguem destruir aquelas superbactérias, ok? Mas uma pergunta, por que estudar a molécula da benzilpenicilina? Vamos lá. Porque eu estudando a molécula da benzilpenicilina, eu vou conseguir compreender a biossíntese realizada pelos cogumelos, que são os fungos, o Penicillium notatum e o Penicillium crisógeno, né? Estudando essa molécula, eu vou conseguir entender o mecanismo de ação contra as bactérias sensíveis, ou seja, como é que a penicilina vai conseguir agir na bactéria, que a gente já viu como, né? Mas vou falar mais um pouco na frente. Nós temos ainda para entender a inativação pelas beta-lactamases das bactérias
resistentes, que a gente já viu também um pouco. E também entender a função de apiteno na penicilina nas reações de hipersensibilidade. É o seguinte, às vezes chega um paciente com infecção de garganta ou com uma sífilis e aí o médico passa a benzilpenicilina, a benzetacil. Você vai tomar tantas doses durante tantos dias. Aí o que é que ocorre? O paciente volta, doutor, quando eu tomei, depois de algumas horas, olha só como o meu corpo ficou. Isso é uma reação de hipersensibilidade, que nós vamos ver depois porque que ocorre essa reação de hipersensibilidade, né? Isso tem a ver com a imunologia. Então vamos para frente. Olha só, a molécula da penicilina, da benzilpenicilina, se eu fosse fazer ela no laboratório, seria da molécula da valina, da cisteína, elas seriam somadas e daria aqui a benzilpenicilina. A benzilpenicilina, nós temos dois anéis, o anel A e o anel B. Esse anel A, ele é um anel beta-lactâmico, que tem a atividade antimicrobiana. Por isso que sem ele, sem atividade antimicrobiana. E tem o anel B, que é um anel tiazolidínico. Por que tio? Tio, porque o oxigênio aqui foi substituído por um enxofre. E a terminologia azo é referente a esse nitrogênio aqui dentro da cadeia. Então nós temos esses dois tipos de anéis. Por que anel beta? Porque beta, nós temos anel alfa-lactâmico, beta-lactâmico, com alfa-lactâmico são com 3 lados, beta-lactâmico são com 4 lados, que é o da penicilina. Nós temos ipsilactâmicos, que são com 5, depois com 7 e por aí vai, certo? Mas o que importa para a gente é esse anel beta-lactâmico com 4 lados, ok? Ele que vai exercer a função antimicrobiana. Então vamos lá. Nós temos aqui a estrutura beta-lactâmica, como a gente já viu aqui. A gente tem um grupamento amina ligado ao carbono 6. Nós temos uma carboxila livre aqui no carbono 7 e um ou mais grupos aminos substituídos na cadeia lateral. Tá aqui. Nós temos um ou mais grupos aminos substituídos nessa cadeia lateral aqui. Outras coisas. A benzilpenicilina ela é um pó branco cristalino ou meio amarelado. Ela é muito dextrorotatória. Meu Deus, o que é dextrorotatória? Onde é que eu estou? Ora, se eu colocar a molécula de benzilpenicilina no plano de luz polarizada, ela vai desviar esse plano da luz polarizada praticamente 100% para a direita. Levo seria para a esquerda, dextro para a direita. E elas são ácidos relativamente fortes, ou seja, nós temos aqui, né, este grupamento de ácido carboxílico com este hidrogênio aqui, ele pode facilmente ser liberado dessa molécula aqui, a não ser que exista um grupamento amina muito forte, que nós estamos vendo aqui, ele é muito básico, que torne a molécula mais básica do que ácido este hidrogênio aqui. Então a gente vai chamar esse grupamento básico, vão ser penicilinas monobásicas, ou seja, praticamente apenas básicas, ou anfóteras. Elas vão exercer tanto atividade básica como atividade ácida. Lembrando que quando ela está assim, né, sem essa substituição toda por um grupamento básico, o pKa dela é de 2,65. Já assim, ela consegue atingir um pKa de 7,4. E assim ela vai ter muita facilidade para fazer hidratos alcalinos, ok?
Nós temos aqui a penicilina VK, né, que é a penicilina V. As penicilinas, elas vêm diluídas, ela é um pó que ela pode ser diluída e elas são, como é que eu posso dizer? Elas são, vem em forma de potássio ou sódio. Ela é dissolvida em algum tipo de sal potássico ou sódico. Aqui a gente vê ruim, mas consegue ver que aqui ela é diluída na forma de um sal de potássio. Esse sal de potássio é para tornar mais ainda a penicilina diluída e conseguir ser aplicada no músculo. Não dizem que dói muito penicilina, eu digo que dói porque eu nunca tomei, que eu sou alérgico à penicilina, eu tenho aquela reação de hipersensibilidade. Então, ela parece um óleo, né? Como ela fica muito apolar, quando ela é jogada contra os tecidos, a dor que a gente sente não é a da agulhada, mas sim da droga entrando, né? E rompendo com as pontes de hidrogênio. Então vamos lá aqui, olha só. Então formou aqui a penicilina G, certo? Penicilina G, ela não se dá muito bem com a penicilinase, porque a penicilinase vem, ataca o anel beta-lactâmico e deixa ele com atividade muito enfraquecida. Então, a penicilina G ela vai ser muito ativa em bactérias. Opa, tá errado aqui, certo? Ela vai ser muito ativa em bactérias gram-positivas, certo? Não liguem aqui para essa seta. Essa seta era para estar aqui na bactéria gram-positiva. Por quê? Porque as penicilinas, na verdade, os antibióticos beta-lactâmicos, eles vão agir destruindo a parede celular das bactérias. Olha só. E a parede celular das bactérias gram-positivas é bem maior do que a parede celular das bactérias gram-negativas. Então, a penicilina G ela vai ter uma atividade maior contra bactérias gram-positivas. Porque é o seguinte, a gente está vendo aqui uma parede celular com 1, 2, 3, 4 fileiras e aqui uma parede celular com apenas uma fileira. A membrana plasmática dessas bactérias é praticamente igual à membrana plasmática de nós, seres humanos. Uma bicamada fosfolipídica, onde eu tenho aqui mergulhadas proteínas, como a gente está vendo aqui, e entre a parede celular e a membrana plasmática, eu tenho o espaço periplasmático, né? Que é esse espaço aqui. Nas bactérias gram-negativas, como a parede celular é pequena, por um tipo de adaptação, eles criaram outra membrana, né? Uma membrana celular mais externa. Só que essa membrana celular mais externa ela vai ser diferente dessa interna. Por quê? Além dela ter espaços que são chamados de porinas, e ela vai ter alguns outros tipos de proteínas que vão servir de proteção contra a ação desses antibióticos e também vão servir para elas poderem aderirem às células de algumas partes do nosso organismo, certo? Como é que ocorre essa ligação aqui? Na bactéria gram-positiva, essa parede celular aqui, tanto na positiva quanto na negativa, essa parede celular aqui, eu vou ter o ácido N-acetilmurânico, o ácido N-acetilglicosamina ligados. Então, eu vou ter N-acetilmurânico, N-acetilglucosamina, N-acetilmurânico, N-acetilglucosamina. Vai ser intercaladas, em que eles vão fazer várias fileiras. E eles vão ser ligados por uma transpeptidase. A penicilina G vem com o anel beta-lactâmico, enfraquece essa ligação das transpeptidases e rompe com essa parede celular. Rompendo com essa parede celular, o que acontece?
o espaço intracelular da bactéria, que é hiperosmolar, vai se encher demais e a bactéria vai acabar se rompendo. E por que ele não é muito ativo na bactéria gram-negativa? Porque a gram-negativa tem essa outra membrana celular protegendo esses peptidoglicanos, ok? Então vamos passar adiante. Bom, aqui eu tenho várias culturas de micro-organismos, de bactérias, certo? Todas elas em comum vão fazer um pentapeptídeo. Pentapeptídeo é o N-acetilmurâmico, o N-acetil glicosamina, que vão se juntar para fazer aquela parede celular, vai se juntar para fazer esse pentapeptídeo, certo? Então, olha só, isso aqui é a biossíntese do peptidoglicano. Esse pentapeptídeo ele é um precursor que vai fazer, ou seja, ele é o ingrediente principal para eu fazer esse peptidoglicano, que é o quê? Que é a parede celular das bactérias. Não precisamos entender todo esse mecanismo, porque isso aqui é um mecanismo bioquímico muito complexo e que entender ele não vai melhorar o nosso entendimento como futuros médicos ou médicos ou quem esteja assistindo esse vídeo em relação à antibiótico terapia. Eu resolvi colocar aqui mais por conta dessa imagem aqui que o mouse está passando, que é o do peptidoglicano, certo? Então o que é que acontece? Estamos aqui, o ácido N-acetilglucosamina, ele vai se unir com o ácido acetilmurâmico, né? E vai fazer, tá aqui, o N-acetilmurâmico e o N-acetilglicosamina. O M de murâmico e o G de glicosamina vão fazer esse peptidoglicano. Esse peptidoglicano, eles vão ficar se unindo por transpeptidases, né? Transpeptidases, ó, nós temos aqui, ó, ele vai se unir aqui, que é para poder fazer aquela grande cadeia, né? Aquele grande peptídeo, os pentapeptídeos, né? Mas o que é que acontece? O anel beta-lactâmico vem e faz o quê? Ele enfraquece essas ligações aqui. Enfraquecendo essas ligações, destrói a parede celular e a bactéria morre. Ok? Pronto, é isso que a gente precisa entender em relação a esse peptidoglicano. Outra coisa, tá aqui. A bactéria gram-positiva. Isso aqui, o que eu queria explicar já está explicado. Nós temos aqui, relembrando, nós temos a membrana celular, que é idêntica à membrana celular dos seres humanos, bicamada fosfolipídica, algumas proteínas aqui. E aqui nós temos o espaço periplasmático e aqui nós temos a parede celular, que é formada por esse peptidoglicano. Eles vão se unir de 5 em 5 para formar os pentapeptídeos. E o que é que vai ocorrer? A beta-lactamase entra e sai quebrando as transpeptidases, que são as enzimas que vão ligar um peptídeo, uma cadeia de peptidoglicano com a outra. Vai entrar, romper com esse espaço aqui e a bactéria vai morrer, porque o espaço intracelular dela é hiperosmolar em relação ao espaço extracelular. Então vai se romper e a bactéria vai morrer. Nós temos exemplos aqui, nós temos as bactérias gram-positivas e gram-negativas. Olha só, essa diferenciação de bactéria gram-positiva e negativa em relação à coloração gram, né? Que é um tipo de coloração de tintura que é colocado na placa onde vai se analisar qual tipo de bactéria e depois ele é lavado, certo? A gente cora depois lava. As bactérias gram-positivas elas vão permanecer com a cor da tintura, porque a lavagem, ó, por quê? Por que elas vão permanecer com a cor da tintura? Porque as cadeias de peptidoglicano vão reter com mais força e bem mais facilidade essa coloração, essa tintura.
As bactérias gram-negativas, como só tem uma ou no máximo 2 cadeias dessas, eu vou corar. Quando eu lavar, vai sair praticamente ou então toda a tintura e elas vão ficar nessa cor róseo avermelhada, certo? Então aqui já é um primeiro passo para eu determinar uma bactéria gram-positiva de uma bactéria gram-negativa, ok? Então vamos adiante. Então, vamos só recapitular aqui. No grupo 1, a gente tem o grupo das penicilinas sensíveis à penicilinase, né? Então, vamos imaginar a penicilinase como se fosse um exército, né? Que a bactéria produz para poder destruir o meu antibiótico. Então, elas são sensíveis à penicilinase, elas não se dão bem. A penicilinase vem e destrói aqui o anel beta-lactâmico. Exemplo, penicilina G, benzilpenicilina, comercializada como benzetacil. A gente está vendo aqui que a benzetacil ela é diluída em sais de sódio, para ficar mais fácil a diluição. Então ela tem que ser aplicada intramuscular, né? Ela não pode ser tomada por conta de ser sensível à penicilinase e também por conta dela ser destruída, antes de ser destruída pela beta-lactamase, pela penicilinase no caso, ela vai ser destruída pelo ácido clorídrico do estômago. E aí chegou o grupo 2, que é o grupo das penicilinas que resistem à penicilinase. Como eu já falei para vocês, aqui eu tenho o exemplo da meticilina, foi colocado um grupamento bem maior do que esse aqui em azul que a gente está vendo, em que a penicilinase não vai conseguir chegar com tanta facilidade como ela chega aqui na penicilina G e não vai destruir esse anel beta-lactâmico. Lembrando que o anel beta-lactâmico é um anel que é responsável pela atividade antimicrobiana. Também nós temos outros exemplos aqui. Nós temos a nafcilina, ou seja, 2 anéis de benzeno aqui ligados entre si aqui. Então, mais difícil ainda vai chegar. Então, quanto maior esse anel, quanto maior esse grupamento, mais difícil vai chegar a beta-lactamase chegar e vou aumentando assim o efeito terapêutico da penicilina, certo? Mas ainda nós temos as penicilinas de espectro aumentado. Olha só, nós temos a amoxicilina, né? A amoxicilina, vamos ver aqui. Amoxicilina a gente pode tomar, a gente pode, para criança a gente toma, para adulto pode ser comprimido, né? Ou seja, a gente vai engolir por via oral, lógico, ela vai chegar no estômago, não vai ser destruída no estômago. Por que não vai ser destruída no estômago? Eu tenho um grupo aqui que prefere muito, que é atraído muito mais pelo H+ do estômago do que o carbono da beta-lactamase, do anel beta-lactâmico. Então, primeira barreira, ácido clorídrico não vai surtir nenhum efeito. O outro é que o que é que vai acontecer? Esse grupamento aqui enorme vai impedir que a penicilinase ela vai o que? Também atacar o anel beta-lactâmico. Então veja só, primeiro surgiu a penicilina G, que era sensível tanto ao ácido clorídrico do estômago quanto à penicilinase. Depois os cientistas foram formando novos antibióticos com modificação apenas na amina lateral da penicilina G. Então trocaram os grupos. Ele podia ser até não resistente ao ácido, né? Mas a penicilinase ela chegava a ser resistente, que é a meticilina e a nafcilina, né? Que a gente viu anteriormente. E aqui chegou a amoxicilina, que tem um espectro aumentado. Ela tanto vai agir contra bactérias gram-positivas quanto bactérias gram-negativas, porque ela tanto resiste ao ácido clorídrico quanto à penicilinase, ok? Aí nós temos as penicilinas antipseudomonas, como exemplo aqui a carbenicilina. Essas antipseudomonas, principalmente, são bactérias que a gente adquire em ambiente hospitalar. Se a gente ver aqui, né,
A gente tem aqui as bactérias, as pseudomonas, né? Um tipo de classe de bactérias. E nós temos aqui a penicilina, a carbenicilina, atacando, né, essas penicilinas aqui. Então, elas são antipseudomonas. São mais difíceis de acontecer em casos, mas existem, né? Então, é só isso. Obrigado. Depois vou estar lançando uma aula de cefalosporina até acabar toda a penicilina, até acabar toda a beta-lactamase. Eu espero ter ajudado